Finalmente, chegamos na nossa última aula. Foi um caminho comprido, cheio de revelações, não foi? Se você aproveitou 20% do que eu falei, eu sou um mestre realizado. Vou fazer hoje uma demonstração, uma discussão sobre a verdade. O que é a verdade? O que eu ensinei é a verdade? O que eu ensinei foi coisas da natureza. E o que é a natureza? Não é o que está fora dos nossos olhos. A realidade não mora na natureza fora de nossos olhos. Como interpretá-la? Acho que a grande ferramenta é os sentidos. Falei isso ao longo do curso. A sensação da verdade é a grande ferramenta. O resto, a ciência, a arte, a filosofia, tudo servem apenas para tornar coletivo a compreensão, mas dentro de nós, a verdade pode ser totalmente individual, só nossa, não coletiva. O lençol digital é um construto hipotético muito interessante, e não sou eu só que o utiliza. Querem ver que bonito esse lençol digital que eu vou mostrar para vocês? Minha avó era uma pessoa de baixa estatura, e por esse motivo era chamada pelos netos de vó pequena e pelos outros de dona pequena. Tinha o hábito de todas as noites olhar para as estrelas e balbuciar palavras incompreensíveis. Quando eu perguntava o que ela estava falando, ria e dizia: procurando uma estrela. Qual, vó? A minha que eu perdi. Um ar de incredulidade se estampava no meu rosto. Então minha avó olhava para dentro dos meus olhos e dizia: tudo que se perde pode ser encontrado, se houver vontade e procurarmos direito. Era analfabeta, mas conhecia inúmeras constelações, estrelas e planetas visíveis na Via Láctea. Pelo menos em muitas noites de luar, fiquei ao seu lado olhando na direção do seu braço enquanto ela me apontava para a Ursa Maior, Orion, Cruzeiro do Sul, Cabeleira de Berenice, Centauro, Sagitário e tantas outras constelações que bordavam o céu noturno do nosso olhar. Dava especial ênfase a Júpiter, Vênus, Mercúrio, porque estes, dizia ela, não eram feitos só de espírito. Curioso era o fato de minha avó sempre estar com um terço na mão. Um terço pequeno feito com condões de prata que se interligavam alternadamente com 2 fios de ouro. Se um fio de ouro unia 2 condões pelo centro, o outro unia pela lateral. Do terço pendia um crucifixo pequeno de pedra ônix, muito preta, que tinha no centro uma pedra jaspe marrom e 3 estrelas de ágata, que é uma pedra azul. Vó pequena, me deixa pegar o crucifixo. Não, ainda não. Um dia ele vai te alcançar. Eu era muito pequena para compreender o outro sentido das palavras da minha avó, e eu sempre respondia assim: mas ele é pequenininho e eu posso alcançar agora. Minha avó, sem tirar os olhos do céu, sempre dava a mesma resposta: agora é hora de deixar
essas intenções para trás. As coisas que deixamos para trás sempre nos alcançam. Um dia a resposta estará bem atrás de ti. Então será a hora de usares o terço. Minha avó morreu bem velhinha. Passou grande parte da sua vida olhando para o céu, procurando a estrela que nunca encontrou. Estava sentada numa cadeira, olhando para a estrela polar, quando de repente sacudiu a cabeça afirmativamente. Quando ela falava comigo naquelas noites estreladas, nunca desviava o olhar das estrelas, mas naquela noite fixou seu olhar no meu e falou com voz meiga e profunda, como se viesse da barriga. Guarda bem esse terço. Um dia ele te será útil. Tive a impressão de ver estrelas nos olhos da minha avó, mas eles foram se fechando e nunca mais se abriram. O terço era meu, mas eu havia perdido para sempre a avó pequena. O tempo que não passa para as estrelas passou para mim. Cresci, estudei e comecei a trabalhar com telecomunicação. Por paixão me especializei em antenas. Montei uma pequena fábrica artesanal e construí antenas para fins especiais. O terço ficou guardado num cofre e nunca mais voltei a espreitar as estrelas em noites de luar. Acho que não queria sentir saudade. Um dia, o toque do telefone disparou no meio da tarde, no momento em que a minha secretária não estava, e pela insistência da campainha resolvi atender. Uma voz gutural que vinha da barriga de alguém falou de forma rouca, grave e profunda. Quero que me instales uma antena omnidirecional sintonizada em 50 GHz na minha granja. Não me importa o preço. Passa um e-mail para contatoimediatoverde@terra.com com o valor da conta bancária para o depósito. Dito isso, desligou. Fiquei com o telefone na mão sem saber se ria ou se me irritava. Nisso ouvi a minha secretária se desculpando por não haver atendido o telefone. Com cara de poucos amigos falei: manda uma proposta formal com um texto sucinto para esse e-mail, com o seguinte teor: antena Omni de 50 GHz instalada sem cabo coaxial. Valor $50 mil. Instalação em qualquer lugar viável no território nacional. A moça, acostumada a fazer propostas minuciosas, olhou para mim com cara de espantada e resolveu falar nada. Virou as costas e 5 minutos depois informou que tinha disparado a proposta pelo correio eletrônico. Passou-se 2 dias e a minha secretária sentou-se novamente na cadeira em frente à minha mesa e com ar confuso anunciou: o dinheiro está na conta. Fiquei pasmo. O valor cobrado tinha sido um deboche aos 50 GHz. Havia também umas respostas no e-mail da secretária com o surpreendente endereço da instalação: 23 graus, 40 minutos, 25 segundos. Sul. 46 graus, 45,5 minutos oeste. Organizei meus sentidos para navegar nas estranhas estepes do espanto, do dever, da competência e alcançar o estágio medonho da demonstração obsessiva, da determinação obsessiva. Comecei a criar. A velocidade da luz, dividida pela frequência de 50 GHz, dá um comprimento de onda de 6 milímetros. Um dipolo de meia onda, para ressonar nessa frequência, teria que ter o tamanho de 3 milímetros. Como construir uma antena Omni com dimensões
tão pequena, pensei em tudo menos no certo. Na minha profissão, os caminhos complexos são sempre o pior caminho, mas comecei a trilhar. Com o auxílio de um amigo que é protético, fiz diversas tentativas de colocar dipólitos de meia onda em série. Todas as tentativas fracassaram. Com o auxílio de um amigo que é Euríveres, repetiu o fracasso. O desânimo se implantou em mim quando fracassei novamente, ajudado por outro amigo relojoeiro, que era acostumado a tornear pinos de relógio de pulso. Acoplar com pedaços de polo de meia onda na frequência de 50 GHz era impossível para mim. O dinheiro depositado na minha conta era tentador, mas cheguei à conclusão de que no outro dia iria devolver. Eu definitivamente tinha fracassado na construção da antena. Já era meia-noite quando estiquei as pernas num breve passeio na sacada da minha casa. Eu moro numa cobertura no centro da cidade onde possuo a riqueza de ter um pedacinho do céu para me cobrir de prateado nas noites de lua cheia. Não sei por que veio na minha mente a lembrança da avó pequena. Seu nome de batismo era Maria Gomercindo da Costa. Sempre pensei que por ela não gostar desse nome, o apelido tinha sido cultivado. Mas esta não era a causa. Repeti em voz alta, Maria Gomercindo da Costa. O nome repetido gerou um estalo na minha cabeça. Virei para trás e olhei para o céu. Lá estava cintilando as 3 Marias. Como um raio vindo de lá, o terço da minha avó aflorou no meu cérebro. Corri para o cofre e peguei meu legado e examinei. Ele era perfeito. Os condões tinham o diâmetro exato de 3 milímetros e se uniam um ao outro alternadamente. Bastava interromper a corrente dos condões no crucifixo e instalar um conector oco na ponta. Funcionaria? O teste disse que sim. Eu tinha uma antena de 50 GHz para instalar. Meu orgulho era maior que as 3 estrelas azuis da constelação, que deram o nome de batismo para a minha avó pequena. Irônico era pensar que o pequena tivesse sido inspirado naquelas 3 estrelas, que eram muito maior que o sol que me aquece. Presunçoso, orgulhoso e vaidoso, parti para o endereço das coordenadas. Eu estava pronto. Como dizia minha avó, aquilo que deixamos para trás sempre nos alcança. Venci todos os obstáculos da distância e finalmente um táxi largou-me na frente de um chalé artesanal. Paguei o motorista, que partiu em seguida. Fiquei parado numa pequena área de terra vermelha, entre o início de uma grande plantação de soja e os degraus que levavam a um varandão onde uma pessoa me esperava. A sede do dono era um rancho bonito, construído com madeira de lei e com aquelas grandes varandas que circulava toda a construção. O construtor deixara sua marca de qualidade nos acabamentos e nos detalhes dos entalhes. Fiquei extremamente fascinado pelos motivos que o construtor havia usado na xilogravura, aplicada nas portas, janelas e telhado. Seus desenhos, sem sentido, contrastavam com a precisão geométrica. Poderia um desenho tão resolvido na forma ser puramente abstrato? Quem seria o construtor e de onde ele havia tirado aqueles desenhos? Embora eu não encontrasse nenhuma interpretação nos desenhos, eu os achava fascinantes, em beleza e a criatividade. Que chalé estranho! O local onde fora construído o chalé
tinha uma leve elevação de terreno e o rancho fora apoiado em grossos palanques de angico que o elevava do solo, permitindo uma visão se alongasse muito longe e para todos os lados. A soja plantada se espalhava numa plantação que nivelava o terreno de tal maneira que da varanda tinha-se a sensação de estar-se sobre um grande tapete. Era uma visão de solo verde coberta por um céu azul e com aquele rancho de madeira marrom bem no meio. Enquanto subia os degraus, olhava para a pessoa lá em cima. Tinha a cabeça grande, os braços finos e compridos, os dois olhos muito expressivos que fitavam, inspirando meiguice. Porém, quando falou, sua voz parecia vir da barriga. Disse simplesmente: seu quarto é ali, e a antena deve ser rosqueada sobre a casa num mastro já fixado com o conector oco na ponta. Teu retorno está previsto para daqui 30 dias. Fique à vontade dentro da casa, não faltará nada para o teu conforto. Dito isso, desceu os degraus, deu a volta no chalé e sumiu. Fiquei ali olhando a plantação verde. Dentro do meu peito se batia a pergunta que não saíra. Que 30 dias são esses? Não levaria nem meia hora para eu completar o serviço? Por que ele falara 30 dias? Entrei na casa e comecei a abrir as malas. Primeiro desembalei a antena e a montei. O tubo de fibra que abrigava o terço terminava num conector oco que era enroscado num semicírculo de alumínio de tal maneira que a antena ficasse dependurada. Levei a antena para a varanda e quando a encontrei numa mesa, percebi uma coisa que quase com certeza não estava ali antes. No meio da plantação, a soja tinha sido amassada formando o desenho de uma parábola focal point. Quem se dera a fazer aquele trabalho? Troquei de roupa e subi em cima da casa com a antena. Quando a instalei no mastro, tive outro choque. Mais duas antenas direcionais de soja amassada apontavam para mim, do meio da soja homogênea. Sentei no telhado, enterrei o rosto nas mãos, levantei os olhos e lá estavam 6 antenas de soja amassada. Mas como? Meu coração disparou e as pernas começaram a tremer. O que estava acontecendo? Quem estava amassando a soja na forma de antenas parabólicas apontadas para mim? Fiquei em pé longo tempo olhando para a lavoura para ver se algo anormal acontecia. Nenhuma folha se moveu. Fechei os olhos e abri bem ligeiro. As antenas eram 12. Desci ligeiro a escada e entrei na casa. Deitei numa cama confortável e fechei os olhos para pensar. Não sei quanto tempo passou-se. Um sono doce tomou conta de mim e a lembrança da minha avó no meio de uma grande plantação de soja, apontando para as estrelas, pareceu transformar-se em sonho. Na mão da minha avó não estava o terço. Abri os olhos, levantei da cama e fui até uma pia, onde lavei o rosto com água da torneira. Enquanto secava a face molhada, a voz que vinha da barriga falou atrás de mim. Que bom que terminaste. O táxi está te esperando lá na frente. Um pouco desconcertado, me dirigi para a porta. Quando olhei para a plantação de soja, milhares de antenas parabólicas amassavam a soja em torno da casa. Não quis explicação nenhuma, só queria sair dali. No aeroporto, quando fazia o check-in no balcão da companhia aérea, me senti tão pequeno quanto os condões do terço da minha avó.
A data da passagem mostrava que havia se passado 30 dias da minha chegada. Muitos perguntaram para mim por que eu havia demorado tanto para instalar uma antena, ao que eu sempre respondia: aquele ponto de presença era muito grande e eu estava sozinho. Contava apenas com as coisas que eu havia deixado para trás e que me alcançaram dormindo. Ninguém entendia a resposta. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pousar na Lua. Quando as suas primeiras palavras para Houston, no Texas, foram: meu Deus, Papai Noel existe. O que será que ele quis dizer com isso? Esse é o nosso mundo, extremamente misterioso. Essa a realidade, nós estamos apenas começando a entendê-la. Grande aventura é a vida. A grande aventura é envelhecer. Essa história que eu contei para vocês, ela aborda o fantástico. Porque fantástico é o mundo que nós vivemos, com certeza. Fantástico é telecomunicações. Comunicar-se à distância é algo fantástico. Por isso botei aquele continho ali, espero que não se importem, buscando realçar a magia do mundo que nós vivemos. É uma coisa fantástica. Outros segmentos existem. Outras formas fantásticas da nossa existência. Uma delas é a telepatia. Telepatia não é telecomunicação? Olha, se ela existe, coitada das outras tele. Se um dia nós pudermos usar a telepatia com versatilidade, coitada das outras tele. Existem ordens que estudam com bastante seriedade. Eu gosto de algumas delas. Olhem essa tela que eu mostro para vocês aí. Estão vendo nessa tela? Aqui tem um círculo onde está escrito R1, R2, R3, R4, R5. Essa ordem a que eu me referi sugere que em determinado momento da nossa história de civilização humana foi necessário haver habilidades psíquicas no nosso cérebro, senão nós não sobrevivíamos. Por exemplo, uma habilidade de uma audição muito grande, uma visão muito grande, numa telepatia até. Essa ordem acredita, em certos momentos da nossa história, nos foi necessário ter essas áreas do cérebro muito desenvolvidas. Aquele círculo que tem ali no desenho sugere que ela seria a área. No entanto, com a transformação da sociedade, com as outras formas de existência que nós estamos tendo, muitas habilidades se perderam. E não são tão necessárias, mas estão lá. Em potencial estão lá. Esta ordem a que eu me referi busca fazer o resgate. Você frequentando, você tenta resgatar. Claro que não é qualquer pessoa, é feita uma triagem, cada pessoa é separada em dons diferentes, e se você for um desses, essa ordem tenta rejuvenescer em vocês essa habilidade. Mas, se um dia telepatia vier a ser um fenômeno comum, que mudança no mundo aí? Bom, vou encerrar esse curso com uma pequena brincadeira. Olhem esse desenho que eu estou mostrando do astronauta. Que lindo que é.
É um desenho comum, você já deve tê-lo visto em muitas partes. Quero fazer um comentário para você, em cima desse desenho, sobre o meu curso que eu administrei. Esse pequeno curso de antena chegou ao seu fim. Obrigado pela sua presença. Os conteúdos programáticos apresentados foram selecionados com extremo cuidado para você. As experiências aqui demonstradas foram a materialização da verdade. A soberania das leis físicas que se impuseram foram os trilhos por onde trilhamos esse tempo todo. O objetivo final foi convencê-los de que telecomunicação é uma ciência complexa e, portanto, é composta de uma parte real e outra imaginária. Assim como a impedância. A parte real é a natureza e a parte imaginária é a arte e a filosofia. Só existe telecomunicação entre os seres vivos. E nós somos assim, um ser muito complexo, com dois mundos definidos. O mundo que existe dos olhos para fora e o mundo dos olhos para dentro. Muito real, muito imaginário. Até o próximo curso.